Bem-vindos, amigos e amigas, aqui no nosso canal Transparência Condominial. No Transparência Convida, temos a honra de receber o Dr. Rafael Gama, da RG Advogados, especialista em advocacia imobiliária e condominial. Um episódio muito especial, vamos tratar das prestações de contas e condomínios, vários aspectos aí dentro das assembleias e todas as outras questões que envolvem aí condomínios. Fiquem conosco, roda a vinheta aí, produção. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Transparência Condominial. Deixem suas dúvidas, comentários, né? Se inscrevam aí no canal para receberem aí nossos vídeos. Hoje vamos falar um pouco aqui com o doutor Rafael Luz, né? Que é especialista em direito condominial e imobiliário. E a gente vai falar sobre prestação de conta do condomínio, algumas nuances, né, nesses 30 minutos aí, mais ou menos, que a gente vai conversar, um pouquinho sobre esse assunto tão polêmico aí, que é a prestação de contas, que o síndico tem que fazer obrigatoriamente uma vez por ano, mas eu vou deixar que essa introdução aí seja feita pelo Rafael, por favor. Bom dia, amigos, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer aí, obrigado pelo convite, prazer participar aí do podcast de vocês, enfim, desse momento que vocês proporcionam, que é muito importante para o nosso mercado, né? Então, vocês como dois atuantes, especialistas aí na parte de auditoria, fazendo essa interseção que ela tem que acontecer, né? Com a advocacia. A gente tem que andar juntos aí para prestar o melhor serviço para os condomínios, né? E esse é um tema que sempre suscita dúvidas, né? Nós participamos recentemente no podcast e uma hora e meia seria pouco para falar o tamanho de questões que envolvem essa matéria, né, de prestação de contas, dessa importância para os condomínios, né? Então, enfim, mais uma vez agradecer aí o convite, né? É uma honra aí poder fazer parte do projeto de vocês e vamos tocando, né? Acho que um ponto inicial, Sérgio, Arnaldo e amigos, né? Destacar que a prestação de contas do síndico ela ocorre em assembleia, né? É muito importante que essa deliberação ocorra e todos tenham esse conhecimento, que esse ato jurídico da Assembleia de Prestação de Contas, previstos no Código Civil e na Lei 4591 de 64, ele é um ato jurídico super importante. Mas não é no momento da Assembleia que a gente vai analisar as contas do síndico. Não vai pegar a pasta financeira e olhar todos os documentos, não. A prestação de contas é um ato que se coloca em deliberação a partir de um parecer do Conselho Fiscal do condomínio e para que todos os condôminos possam emitir ali a sua opinião. Então é importante que as pessoas venham acompanhando toda a dinâmica orçamentária, de previsão orçamentária, de gastos contábeis do condomínio, para que no momento da Assembleia elas tenham, né, junto com esse parecer do Conselho Fiscal, aprovar, recusar ou deixar em uma ressalva para uma Assembleia futura para que pontos sejam esclarecidos pelo síndico ou pela empresa que atua como síndico profissional. Então, esse momento da Assembleia é super importante, está previsto lá no Código Civil, como eu mencionei, né? E muitas convenções exatamente estabelecem isso, tá? Uma vez aprovada a prestação de contas, né, tendo aqui aquele período em que vai se discutir aquela prestação de contas do síndico, né, você tem ali uma consolidação de aprovação. Para desconstituir isso, ainda que existam elementos, se torna muito mais difícil. Por isso que uma ata, uma assembleia em que aprova a prestação de contas, praticamente bate o martelo de que ali não há nenhuma inconsistência, nenhuma necessidade de esclarecimentos por parte do síndico. Então é um momento super importante. E aí entra também a atuação, né, do condomínio, de uma boa administradora, de uma auditoria, do escritório jurídico para poder auxiliar nesse momento, né, e trazer ali todos os elementos necessários para a tomada de decisão. A tomada de decisão no condomínio ela é do síndico, limitada, e da assembleia, né? São esses dois personagens, digamos assim, o personagem condôminos e o personagem síndicos que tomam a decisão. Então a gente precisa sempre municiar, nós, enquanto prestadores de serviço dos condomínios, a melhor orientação, o que diz a lei, quais são os elementos de recolhimento, de retenção de tributos, que aí é mais um auditor, um parte contábil vai poder orientar isso para que a prestação de contas ela seja a mais transparente possível nesse sentido. Então, acho que
é um preâmbulo aí, um contexto para a gente começar a conversar aí, meus amigos. Você foi muito feliz aí nessa sua distinção, né, de prestação de contas no momento, porque a gente assiste justamente isso. Síndico que vai para a Assembleia dizendo já prestei contas, porque ali depois da pandemia a gente começou a ter os demonstrativos todos online, né? No próprio boleto você já recebe ali o seu balancete. Então, tem síndico que vai para a Assembleia com essa sensação de que ele já prestou conta, ele vai só ali documentar isso, e outros que não, que a prestação de contas é na AGO, e leva aquelas 800 pastas lá para a mesa e diz, tá, a prestação de conta está à disposição, vocês olhem aí, tá, ninguém olha nada, porque não é o momento realmente de olhar nada, ainda mais hoje com o tamanho dos condomínios, né, o tamanho das prestações de contas e todos os assuntos que envolvem essa prestação de contas, é impossível a pessoa ficar ali olhando contas e pensando alguma coisa para tirar dúvida, e o síndico não vai saber, provavelmente, tirar aquela dúvida, porque são muitos assuntos em muitos meses. Mas aí, dando segmento na própria prestação de contas, né, seria importante a gente tentar esclarecer aqui com relação a procurações, quem pode votar, quem não pode, qual é o tipo de procuração, tem que ser específica para aquele ato, né, porque a gente já viu o seguinte, assembleias que acontecem e por qualquer motivo ela continua aberta, ela teve um ponto ali, da própria prestação de contas, que precisou de algum esclarecimento, então se volta, e aí começa a dúvida, mas a tua procuração era para aquela primeira assembleia, para a continuação não tem nada, né, essa polêmica. E que situação e oposição utilizam para tentar um anular a procuração do outro, né? Não, excelente, Sérgio, excelente. Esse é um tema que a gente sabe que sempre, quando a gente participa de uma assembleia, acaba suscitando ali de discussões, polêmicas, e aí a importância da assessoria jurídica, para que naquele momento a gente possa realmente orientar, sugerir, analisar um documento, e a gente não está ali como um juiz, a gente está ali assessorando para que os trabalhos que estão acontecendo naquele condomínio estejam, né, de acordo com a legislação, que sejam atos coerentes de acordo com a lei, né? Então a procuração é sempre um tema polêmico, né? Aí você falou num ponto específico, né? Precisa ser específica, né? A gente entende que não, porque o que acontece? O que é a procuração? A procuração é uma outorga de poderes. Então o Arnaldo quer que eu o represente numa assembleia, ele pode fazer isso de forma verbal. Ele inicia a assembleia presente, eu também, né? E comunica ao presidente, eu vou ter que me ausentar, estou outorgando procuração para o Rafael para ele votar em todos os itens de pauta referente à minha unidade. Isto é válido. O Código Civil prevê que a outorga de procuração ela pode ocorrer de forma verbal na Assembleia, né? Só que a gente sabe que é muito comum ter o documento, ter o papel lá de procuração, aquele tradicional, né, instrumento de procuração. Não há necessidade de ser específico. Precisa estar constando nesse instrumento de procuração quais são os poderes que você vai ter para representar a pessoa, né, que te está dando essa procuração. Então, participar e votar das assembleias do condomínio é o genérico. Então, qualquer assembleia do condomínio, aí pode até mencionar o imóvel específico, ou se não quiser colocar um imóvel, não tem nenhum formalismo, né? Contanto que a finalidade e o objetivo da procuração, que é a outorga dos poderes, traduza quais são as limitações, né? Eu posso ajuizar uma ação judicial, eu posso atuar em questões bancárias, eu posso representar em questões administrativas do condomínio, já é o suficiente, né? A procuração específica ela é limitada para aquele ato, né? Então nós temos uma assembleia hoje, né? Agora 8h30 da manhã. Se o Arnaldo me outorgar uma procuração, olha, eu outorgo poderes, passo poderes para o Rafael me representar na Assembleia que vai acontecer dia 22 de setembro às 8h30 da manhã. É específico para aquele ato. Obviamente, né, se tiver uma outra Assembleia numa outra data, a gente entende que precisa ter um formalismo, né, que para uma outra Assembleia, uma outra data específica, tem uma procuração específica para aquela Assembleia. Ou você faz, como eu mencionei, uma procuração genericamente. Qualquer Assembleia, né, condominial, né, você fica com poderes para representar a unidade X ou representar um proprietário Y, né? Então, esse é um ponto importante. E aí, indo até além, o que causa muita polêmica, né, Arnaldo, Sérgio, amigos que estão nos acompanhando, com relação à validade dessa procuração, né? Existe um prazo, 6 meses, 90 dias, 1 ano, 2 anos, né? Todo mundo fica com essa dúvida.
especificamente para a Assembleia Condominial, né? A gente não vai entrar em outros tipos de procuração, por exemplo, de compra e venda de imóvel, que aí tem questões mais específicas. Vamos falar aqui do nosso da nossa matéria-prima, que é o condomínio, que é a Assembleia de Condomínio. Não existe um prazo determinado, a não ser que, como a gente mencionou, no exemplo que eu falei, tiver uma Assembleia hoje, dia 22 de setembro, e o poder é específico para essa Assembleia, essa procuração perde efeito a partir do momento que acabar essa Assembleia, porque são poderes específicos para aquele ato, para aquele momento, né? Ou uma Assembleia que vai acontecer ainda, terminou, cessou, findou aquela Assembleia, essa procuração já não tem mais validade. Então, a questão da data e validade da data, ela fica muito atrelada à finalidade. Alcançou a finalidade do ato específico da procuração, ela não tem mais poderes para próximas assembleias, para os próximos atos de representação, né? Via de regra, se você tiver uma assembleia, uma procuração para participar em assembleia genérica, como eu mencionei, qualquer assembleia do condomínio X, do imóvel localizado na rua tal, representando o proprietário Z, né? Ela não tem realmente nenhum prazo de validade. Ela perde efeitos de validade quando o seu procurador ou quem emitiu essa procuração acaba vindo a falecer, né? Que aí você não tem mais aquela pessoa física, né, viva, e aí aquela procuração ela caduca, né? Mas assim, questão temporal não tem. O que é razoável, né? Você não pode também ter uma procuração, não é razoável no sentido de segurança, não digo nem do próprio documento, uma procuração de 15, 20 anos. Né? O Arnaldo, em 2000, me passou uma procuração para representar o condomínio. É razoável que isso seja, na verdade, atualizado, né? Para mostrar que há realmente a segurança de que, de fato, quem está dando aquela procuração continua dando poderes àquela pessoa. Né? Então, assim, não existe uma regra na lei com relação a esse prazo específico para a Assembleia de Condomínio, mas é sempre razoável que seja solicitado uma regra, incluído uma regra no regulamento interno ou na convenção, de um prazo mínimo ali, de 1 ano, 2 anos, né, o que é o prazo mais ou menos do mandato do síndico, para você atualizar as suas procurações. Né? E aí, sempre quando fala nesse tema, a gente sempre menciona, né, Sérgio e Arnaldo, a questão da quantidade de procurações, né, que você tinha mencionado, né? Posso usar 10, 15, 20 procurações, né? Sendo bem objetivo para quem está nos assistindo, não existe uma limitação legal com relação ao quantitativo das procurações, salvo se a convenção, e é sempre bom que ela o faça, limite esse quantitativo. Olha, cada pessoa fica possível representar outro apartamento, outro vizinho, em até 3, em até 5. Você limita esse quantitativo. Para quê? Para que não ocorra alguns abusos que a gente acaba vendo na prática de pessoas com 30, 40 procurações, né, ali se mantendo na sindicatura, aprovando temas que lhes são interessantes. Então, a gente sempre recomenda que seja previsto na convenção, como regra instituída do condomínio, para você limitar esse uso. Né? Outro ponto importante também, falando de procuração, representação, é que, se também tiver previsto na convenção do condomínio e regulamento interno que, em temas que você tem interesse particular, olha, eu sou candidato a síndico, eu fico impedido de ter a representação de procurações de outras unidades. Me parece bem coerente, né? Mas isso tem que estar também previsto na convenção. O Código Civil, ele muitas regras, ele desloca para a convenção, para cada condomínio, para cada coletividade, estipular as suas regras próprias de controle, de cerceamento de abusos, né, para que a coisa ocorra da melhor forma democrática possível, que esse é o espírito do condomínio. Né? Perfeito. E, doutor Rafael, só colocando um pouco mais de tempero aí nesse tema, né, que eu acho que faz parte também, e a questão do reconhecimento de firma nas procurações. O pessoal, quando a gente está nas assembleias, o pessoal tem bastante dúvida. Olha, trouxe aqui, não está com a firma reconhecida, então o pessoal pergunta, está previsto no edital, está previsto na convenção, está bastante confusão também nas nossas assembleias aí que a gente participa. Fala um pouquinho para a gente. Excelente, bom ponto também, Arnaldo. A procuração com firma reconhecida, o que é a firma reconhecida, né? Na verdade, ela é uma segurança de que aquela pessoa realmente foi ela que assinou, né? Dá uma legitimidade no documento, né? Confere autenticidade
né, de que realmente foi o Arnaldo que canetou lá e passou procuração para o Rafael para representá-lo no apartamento dele, dá segurança nesse instrumento jurídico. Afinal, é uma transferência de poderes, né? Você vai ter ali um poder de representação. Então, o reconhecimento de firma nada mais é que uma questão de segurança. E se pode ou se não pode, cada condomínio também estipula. A lei também não fala nada especificamente sobre isso, de que é obrigatório ter, né? A gente orienta que seja por uma questão de segurança. E aí é importante que esteja previsto na convenção ou no regulamento interno, ou seja, né, uma obrigatoriedade recorrente daquele condomínio, como você bem mencionou. No edital de convocação está previsto, olha, aqueles que forem se fazer representar através de procuração precisam obrigatoriamente, né, como regra do condomínio, apresentar esse documento com firma reconhecida, né? E hoje a gente tem ainda outra polêmica, né? Hoje a gente tem aquela assinatura pelo Gov, né, e assinatura digital, e aí fica também essa questão, não, mas aí não vale. Vale, tem validade jurídica, sim. A gente tem um decreto que fundamenta isso juridicamente. Então, a assinatura eletrônica, desde que seja, né, uma certificação digital homologada, né? O Gov, por exemplo, é um exemplo, que é do governo federal. Então, você tem esse revestimento jurídico de legalidade, e os outros mais que tenham certificado digital, desde que estejam homologados, né, para esse ato, pode ser aceito, não há problema nenhum. E aí, mais uma vez, né, a gente tem que entender que a modernidade está cada vez mais transformando as nossas reuniões, né, o mundo em geral, e a assinatura digital, hoje você compra e vende imóvel, você não precisa nem ir ao cartório, você faz tudo de forma digital, né? Então, isso tem que chegar também nos condomínios, a gente tem que procurar facilitar, né? Então, sempre partindo, Sérgio, Arnaldo e amigos, da boa-fé, né? A gente tem que partir da boa-fé, não da que a pessoa está agindo de má-fé, falsificando uma assinatura, falsificando o documento. Então, a gente presume, há uma presunção de boa-fé de que aquela assinatura ali ela tem validade. Então, a obrigatoriedade, respondendo aí a sua bola que você levantou, é a questão da previsão do que acontece naquele condomínio, né? A gente sempre recomenda que isso seja estipulado, porque uma vez estando na convenção, no regulamento interno, aí não tem discussão. Aí você mostra lá no momento da Assembleia, ó, tá aqui, está previsto que nas assembleias tem que ter a firma reconhecida, não sou eu que estou falando, é a regra aqui do condomínio, aí você coloca uma pá de cal. Por isso que também é importante, né, a gente ter uma convenção atualizada, um regulamento interno atualizado, com assessoria jurídica, né, e com profissionais que atuam, que têm experiência, para antever essas polêmicas que ocorrem nos condomínios, né? Bom, Rafael, vamos tentar diversificar um pouco aqui, né, para não ficar só no assunto de procurações, né? Vamos falar de polêmica de prestação de contas, né? A gente sabe que às vezes o síndico tem o interesse de mostrar suas contas, de transparência, enfim, tira dúvida, mas não é o suficiente. Chega na Assembleia, ele tem a nossa chamada reprovação política, né? Ele tem o conselho dizendo que as contas estão aptas a serem aprovadas, às vezes tem até auditoria corroborando, mas nada disso adianta, ninguém vê conta e se vota lá pela reprovação. E trazendo aí para a tua área, né, que é a assessoria jurídica, a importância do condomínio, do próprio síndico ter uma boa assessoria jurídica, o que o síndico pode fazer quando ele se depara com uma situação dessa? Ele está lá tudo certinho, mas ele infelizmente teve as contas reprovadas e ninguém diz o motivo, ninguém justifica. Como que o síndico pode agir ou, enfim, qual ação que ele pode tomar sendo vítima desse acontecimento? Ponto, Sérgio, e a gente acaba que vê isso muito na prática, né? Aquele grupinho de condôminos ali que é de oposição com o síndico, porque ele multa ou é que não gostam, tem um problema de convivência e acaba chegando no meio da Assembleia as contas reprovadas de forma injusta, porque está tudo transparente, está tudo muito bem documentado, até se eventualmente tiver uma auditoria, a auditoria emitir um parecer de forma favorável, de que as contas realmente estão todas corretas, e ocorre essa reprovação. É lógico, né? Quando você tem uma reprovação, você, de certa forma, tem um impacto na imagem daquela pessoa que atuou como síndico, seja ele orgânico, morador, seja ele principalmente profissional, porque você depende, né, dessa reputação para angariar novos clientes, né, para você ter um bom nome no mercado, para atuação da sindicatura profissional. E quando isso acontece, né, é um direito
do síndico é buscar o condomínio, esclarecer quais são os pontos que motivaram aquela reprovação, né? Porque ele não pode sair com a imagem abalada, né, de que ele fez uma gestão ruim ou fez uma gestão de que tiveram inconsistências com a utilização dos recursos daquele condomínio, né? Então isso é péssimo. Então o caminho é isso, obviamente estar ao lado de um escritório de advocacia com expertise para atuar nessas questões e buscar exatamente pressionar o condomínio, a nova gestão, de que seja voltado nesse tema oportunamente, dada a oportunidade, né? É um preceito constitucional na nossa Constituição Federal, que todo mundo tem o direito ao contraditório e à ampla defesa, isso não pode ser cerceado, né, em momento algum, seja administrativo ou seja judicialmente, então é preciso buscar esse mecanismo e, eventualmente, não logrando êxito, o caminho é do judiciário, né? Você entrar com uma ação para que aquela correção seja feita, né? O condomínio declare que as contas estão todas corretas, devem ser aprovadas, que não existe nenhuma mácula, né, naquela documentação para realmente restituir a moral, né, a idoneidade, né, daquele síndico. Então, o caminho seria esse, administrativamente e, eventualmente, judicial, para você comprovar de que não existe nenhum ponto nesse sentido. E, eventualmente, né, a gente já tem julgados nesse sentido, buscar uma reparação por todo esse, né, prejuízo que foi causado para aquele síndico, né, até chegar a essa decisão de uma reprovação injusta, isso ser desconstituído, né? Olha, ele fica mal falado, ele fica mal visto, ele perde outros condomínios em que ele pode atuar. Você imagina, onde você mora, você fica se deparando com olhares de pessoa que não tem um caráter assim, duvidoso nesse sentido, né? Então isso é muito sério, muito sério. Então a gente sabe que isso acontece, muitos síndicos sofrem com isso, até abalo psicológico, né? Porque você imagina, uma pessoa às vezes muito correta, que está ali se dedicando com tempo para atuar naquele condomínio, ser vítima de uma situação dessa. Embora a gente tenha lá no Código Civil, né, que no caso de destituição do síndico, pode acontecer quando a gente entender, né, quando a coletividade entender, os moradores, os condôminos entenderem que não está havendo uma administração de forma conveniente. Isso fica muito em aberto. O que é administrar de forma conveniente, né? Você não tem ali requisitos específicos sobre aquilo, né? Então eu posso entender que você, Sérgio, está atuando como síndico não de forma conveniente. Posso querer te retirar do cargo. Mas isso é uma decisão. Eu posso, né, enquanto coletividade, enquanto condomínio, eleger ou tirar, né, da sindicatura a quem eu quiser, né? Mas tem que ter cuidado para também não desmoralizar o síndico, não trazer uma situação em que a imagem dele fica perante os condôminos exposta. É um assunto muito delicado, mas especificamente apontando o seu tema, né, aquele síndico que teve as contas reprovadas, qual é o caminho? Né? O caminho é buscar administrativamente uma oportunidade numa próxima assembleia para que ele traga os esclarecimentos e esse assunto volte à pauta novamente, né? Isso é um direito do síndico. Né? E não sendo possível, o condomínio resistindo a essa pretensão, é um direito de defesa desse síndico, ajuizar uma ação competente contra aquele condomínio para justamente atacar essa assembleia que reprovou as contas. E, doutor Rafael, uma dúvida que surge muito para a gente, né, nos condomínios aí que a gente atua, olha, as contas do síndico foram reprovadas, mas e aí, qual o efeito disso? O que isso traz ali para o cotidiano, para o administrativo do empreendimento? Né? Ou a questão acontece muitas vezes, olha, vamos reprovar as contas do síndico para que ele não volte a se candidatar à eleição. Aí você fala, pô, tem no Código Civil, tem alguma legislação que diz que isso impediria que ele voltasse, né, a se candidatar, que ele ficasse impedido de reeleger? E a própria questão, né, a gente viu recente, né, uma curiosidade, um dos condomínios que nós atuamos, a gente teve ali um síndico que já tinha sido aprovado as contas do síndico, e aí foi orientado, né, e depois de verificado algumas questões, o pessoal desaprovou as contas do síndico numa assembleia posterior. Nunca tinha visto isso, para mim é novo, também não sei o andamento jurídico, a jurisprudência que poderia estar se formando em cima disso, mas são temas recorrentes, né? Essa questão, quais os efeitos da reprovação do síndico? Ele não vai poder mais se candidatar, reprovou as contas, o que a gente faz?
verifica, tem prejuízo, não tem, entra na justiça, não entra. E essa questão, esse fato aí curioso que aconteceu recente aí com a gente aí, que foi a desaprovação das contas do síndico numa assembleia posterior. Fala com a gente aí um pouquinho aí, o que você entende aí disso aí? É inusitado esse teu caso aí, realmente é fora da curva, porque é aquilo que a gente conversou no início, né? Você tem um ato jurídico da Assembleia de Condomínio, a reunião dos moradores, em que há ali a chancela da análise da prestação de contas do período da sindicatura daquele síndico. E se há uma aprovação, né, consolida, de fato, consolida naquele ato jurídico. A gente entende que só realmente evidenciando situações em que as pessoas foram induzidas a erro, no sentido de que não tiveram conhecimento total, o Conselho Fiscal não teve a verificação de, eventualmente, uma conta externa, tem que ter um motivo para que isso ocorra, porque, via de regra, aprovou as contas, aquela Assembleia fechou aquela análise daquele período. Então, para trazer isso de novo em votação, me parece que tem que ter um justo motivo, né, para que a Assembleia volte a deliberar esse tema. Então, assim, é uma questão muito polêmica, muito controvertida. Provavelmente pareceu um exagero, talvez um abuso de direito, não sei, mas... tem que ter um determinado como é que isso vai se desenrolar? motivo. Tem que ter um determinado motivo. Isso aí, fatalmente, Arnaldo, vai cair no judiciário, porque o síndico vai querer fazer com que a primeira Assembleia que aprovou as contas seja mantida, né? O que a gente vê muito, né? Quer dizer, muito não, né? Mas, assim, alguns casos que não é incomum de acontecer, é ter uma aprovação de contas do síndico, e aí o condomínio, numa próxima gestão, contrata uma auditoria, e aí se verifica que aquela prestação de contas que foi aprovada não deveria ter sido aprovada, porque várias inconsistências foram apuradas na auditoria. E há um prejuízo evidente, né, causado por aquele síndico àquele condomínio. Então, o que fazer, né? Então, o caminho, na verdade, demonstrar até em juízo que o condomínio foi induzido a erro, a coletividade foi induzida a erro, que não deveriam, se eles soubessem de vários pontos que foram descobertos pela análise da auditoria, essas contas provavelmente seriam reprovadas, né? E aí você anular essa Assembleia, né? E aí, de repente, o judiciário determinar que seja convocada uma próxima Assembleia por conta desses pontos que foram mencionados. Esse seu caso aí é polêmico, a gente tem que entender o que aconteceu especificamente para trazer alguns pontos. Mas aí você tinha feito uma outra pergunta com relação à questão da reprovação de contas, né? Teve a reprovação de contas do síndico, qual é o caminho do condomínio, né? Bom, quando o condomínio é assessorado pelo nosso escritório aqui, é o que a gente tem nesse tipo de situação. O primeiro passo é identificar exatamente quais foram os pontos que motivaram aquela reprovação e apurar, né, com uma auditoria contábil, e aí tem que chamar o Sérgio, tem que chamar o Arnaldo, que são especialistas no assunto, para ajudar nesse momento, né? Eu não tenho conhecimento técnico para fazer uma análise contábil, embora tenha muito envolvimento, já tem alguns norteadores do que verificar, mas só a pessoa capacitada, né? E vice-versa, né? Cada um fazendo a sua competência de acordo com a sua atribuição, a sua profissão, né? Então, a auditoria, nesse momento, é fundamental. Bom, houve uma reprovação. De qual período nós estamos tratando? Vamos trabalhar com uma análise aprofundada, detalhada das pastas financeiras, vamos contratar lá o Sérgio Paulo, vamos contratar o Arnaldo ou um outro profissional para fazer um parecer, para fazer um laudo de auditoria, né, um documento que aponte ali as inconsistências. E a partir daquilo ali, o condomínio tem o direito de, regressivamente, daquele síndico, buscar esse prejuízo. Houve desvio, houve problemas de retenção que não foram efetuadas e gerou um problema fiscal, tributário para o condomínio, gerou um prejuízo, né? O síndico, enquanto representante legal, ele deve zelar e cuidar que tudo ocorra de forma correta. Então, ele age, ele pode ser responsabilizado pela sua ação, pela sua omissão. Na reprovação de contas, isso fica tudo muito evidente. Então, o caminho é esse, né? Pelo menos eu sempre falo aqui, né? Quando eu falo desse assunto, eu sempre recomendo, olha, tem um laudo de auditoria, que é a partir dele que a gente vai demonstrar em juízo, olha, são esses e esses pontos, a gente tem um somatório aqui X, que essa pessoa que exerceu o cargo de sindicatura tem que restituir ao condomínio. Esse é o ponto principal. Embora, né, a gente saiba que o próprio juiz vai determinar um perito, né, da confiança dele para que ocorra isso no processo, para que faça esse confrontamento
né, de laudos técnicos que apuraram essas inconsistências para ele chegar e bater o martelo de que aquele síndico precisa ressarcir a coletividade. Mas isso é fundamental. E, obviamente, né, de posse desse laudo de auditoria, você também dá oportunidade para o síndico dele esclarecer, dele apresentar, dele voluntariamente restituir ao condomínio, né? Porque tudo que a gente puder fazer sem, às vezes, entrar no judiciário é melhor, porque o judiciário cada vez está mais lento, cada vez é mais caro e cada vez é mais difícil a gente ter um desdobramento. Então, tentar esgotar nas fases administrativas, extrajudiciais, esse ressarcimento para o condomínio. Aí você fez mais uma pergunta, Arnaldo, agora eu esqueci, falei tanto que eu me perdi aqui. Se a reprovação das contas impede que o síndico seja reeleito. Ah, perfeito. Então, não há, como você tinha mencionado, não há no Código Civil, na 4591 de 64, não há nenhuma determinação com relação a isso, que ele fique impedido, né? Só vai acontecer essa hipótese se tiver previsto na convenção. Eu confesso que nunca vi, não sei se vocês já viram. O síndico que estiver com as contas reprovadas fica impedido de se eleger num próximo cargo. Nunca vi. Mas, se tiver previsto, fica essa regra instituída ao impedimento aí por parte do condomínio. Eu acho que não é razoável, pelo menos eu não votaria, acho que vocês também não votariam, de um síndico que teve as contas reprovadas para continuar sendo síndico do prédio onde eu moro, né? Eu acho que moralmente é uma pessoa que já mostrou que tem algum problema ali de alguma natureza. Não é normal as contas serem aprovadas, né? Então não há na lei, não há de forma legal qualquer impeditivo com relação a essa questão dele se candidatar. E um outro ponto também, né? Às vezes tem lá o síndico que está inadimplente. E aí, ele fica impedido de ser eleito como síndico, desde que a coletividade, no meio da Assembleia, aprove o nome dele, ele seja eleito, também não há nenhum impeditivo. Agora, não é normal aquele que não está conseguindo arcar com as obrigações mensais do condomínio ser eleito para ser síndico. Aí é uma questão mais moral, ética, né? Uma questão de opinião, mas legalmente não há impeditivo, seja para contas reprovadas, seja para o condomínio inadimplente, e trago até uma terceira possibilidade, aquele que moveu uma ação contra o condomínio. Ah, não, você não pode ser síndico porque você moveu uma ação contra o condomínio. De certa forma, eu também, pessoalmente, não votaria. Bom, se ele está litigando contra o condomínio, eu não vou dar caneta para ele tocar esse condomínio. Acho que não faz sentido. Ele não fez de uma forma correta, ele está buscando uma ação, uma indenização contra o condomínio. Então, mas há um impeditivo, né? De acordo com os outros dois casos que a gente mencionou, a lei também não fala nada. Se todo mundo concordar que aquele morador, né, que entrou com uma ação contra o condomínio está se candidatando a síndico, subsíndico, membro do conselho, ele pode, desde que seja eleito, né, numa assembleia convocada para tal, a exercê-lo o cargo de gestão. Caramba, Rafael, poxa, meia hora passou num instante, né? A gente vai conversando, os temas vão surgindo, mas, enfim, a gente está chegando ao final aqui. Eu gostaria de te agradecer muito aí de ter aceitado o nosso convite, reforçar a importância, né, da assessoria jurídica no condomínio, seja para cobrança de inadimplência, acompanhamento de processos que, às vezes, o condomínio, o próprio síndico, não dão muita importância, né? A gente, como auditor, a gente pergunta do processo, não sei quem é o advogado, não sabe nada, e às vezes tem algum risco ali sendo assumido pelo próprio síndico, sem ele saber, sendo o representante legal do próprio condomínio. Então, mais uma vez aqui o agradecimento, quero agradecer também quem nos assistiu e ficou aqui até agora, um tema muito interessante, né, como a gente sempre tenta trazer aqui profissionais do mais alto gabarito aqui para nos acrescentar dicas aqui, informações importantes sobre esse mercado condominial. Vou passar a palavra ao Arnaldo para a gente fechar com você, com seus agradecimentos e a gente encerrar o vídeo aqui. Arnaldo. Então, Rafael, muito obrigado aí por ter aceito o convite, realmente. Foram esclarecimentos preciosíssimos aí. Eu tenho certeza que o público de casa vai aproveitar bastante. Reforço aqui, né? É um dos profissionais que nós indicamos aí para assessorar os condomínios, especialista na área. Então, vocês veem que os esclarecimentos aí realmente tem que ter um conhecimento, não apenas técnico, mas também tem que ter vivência na gestão de condomínio, na área condominial. Então, o doutor Rafael Luz, do escritório RG Luz Advogado, especialista em cobrança condominial também. Fica a dica aí também. Os dados do doutor Rafael vão estar aí na descrição. Fiquem à vontade para procurá-lo. Vamos estar em boas mãos, com certeza. Doutor Rafael, mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Fala aí suas considerações aí para o nosso público aí e a gente se despede.
Poxa, Arnaldo e Sérgio, amigos queridos aí, já de longa data, muito obrigado aí pela participação. Eu acho que essa iniciativa de vocês de trazerem profissionais e trazerem também uma troca de experiências da vivência de vocês que são atuantes há muito tempo nesse mercado é realmente muito positiva, né? Quer dizer, um conteúdo de muita qualidade que vocês trazem aqui, trazendo personagens, né, que atuam no nosso mercado. Então, parabéns pela iniciativa, pelo programa. Desejo sucesso aí, né? Deixar aqui para todos que nos assistem o nosso Instagram, o meu pessoal, @rgluz, e do escritório, @rgluz_advogados, né? A gente está sempre postando conteúdos lá interessantes, né? Que a gente atua também em outras frentes de comissões, né? Arnaldo e Sérgio também atuam em comissões do nosso mercado, isso é muito importante, a troca entre os profissionais ela é sempre muito positiva, né? A gente tem sempre um caso novo, né? O Arnaldo levantou a bola aqui do caso que teve a desaprovação das contas do síndico, né? Cada dia a gente vê alguma coisa diferente, e é isso, a gente cada vez mais tem a experiência, porque a gente vive isso, né? A gente vive muitos condomínios, a gente acaba se deparando com várias questões que nos ajudam até a orientar um outro cliente, um outro condomínio. Isso é muito importante. Foi um prazer, né? Sempre que vocês precisarem, contem comigo aqui. Enfim, o nosso escritório está de portas abertas aí para todos. E aquilo que o Arnaldo mencionou, procurem sempre especialistas na matéria, né? Que tenha vivência. Então, procurem uma empresa de auditoria do Sérgio Paulo, que tem longo tempo de experiência, muita vivência, é o que a gente também sempre recomenda, né, na parte de auditoria. O do Arnaldo também, são profissionais realmente de grande peso no mercado, referências no mercado. A gente tem que estar ao lado desses profissionais para aprender junto com eles e prestar o melhor serviço para o nosso cliente. Foi um prazer, foi ótimo, pena que passou rápido, o Sérgio mencionou isso, a gente poderia ficar falando aqui muito tempo, mas foi ótimo, acho que foram pontos específicos, a gente foi bem cirúrgico, bem objetivo nesse conteúdo. Obrigado a todos e estou à disposição. Obrigado, pessoal. Valeu.